A gente para muito para pensar sobre o que realmente significa pertencer a um lugar, sabe? Uhum, com certeza. O que de fato faz com que alguém pertença a um país? Porque, tipo, é muito fácil resumir isso a ter um passaporte lá guardado na gaveta. Ou vestir a camisa verde e amarela na Copa do Mundo, né? Exatamente, torcer junto com os amigos e tal, mas a realidade dessa conexão vai muito, mas muito além desses símbolos mais superficiais. Vai mesmo. Estamos falando de um vínculo jurídico, um vínculo político profundo, algo que define exatamente quem somos perante o Estado soberano. É a base de tudo. É essa linha invisível, mas absurdamente poderosa que separa as pessoas em categorias muito distintas perante o mundo. Os nacionais, que são os que pertencem àquela terra, Certo? os estrangeiros que estão ali de passagem ou vieram de fora, e também, em casos muito mais complexos e até tristes, os apátridas. Aquelas pessoas sem pátria. Isso, pessoas que não têm nenhuma pátria reconhecida e acabam vivendo num limbo jurídico. Essa é uma reflexão essencial para a gente começar essa conversa. Porque a magnitude desse tema é incrível. A nacionalidade não é, tipo, só um pedaço de papel ou um carimbo no aeroporto, sabe? Uhum. Ela é, na sua essência mais profunda, um direito fundamental e universal. Para termos uma ideia do peso humanitário da coisa, o direito a ter uma nacionalidade é formalmente reconhecido pelos maiores tratados de direitos humanos do globo. Como a Declaração Universal, né? Exato, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana, é a partir desse vínculo inicial que o Estado olha para um indivíduo e diz: esta pessoa faz parte da nossa comunidade política e cívica. E é isso que dita as regras do jogo. Totalmente. É essa afirmação que vai ditar os direitos básicos de proteção e os deveres essenciais dessa pessoa ao longo de toda a vida dela, desde o direito de votar até o direito de não ser expulso do próprio país. Ok, vamos desempacotar isso porque a nossa missão na imersão de hoje é justamente desvendar as engrenagens desse sistema aqui no Brasil. Perfeito. A gente quer entender essas regras fascinantes e às vezes cheias de nuances sobre os direitos de nacionalidade. A ideia, para quem está acompanhando a gente, é descobrir exatamente como alguém se torna brasileiro. Passo a passo. Isso. Quais são as diferenças práticas, tipo as diferenças reais, entre quem nasce aqui e quem escolhe o Brasil como casa ao longo da vida? Tem muita diferença prática aí. Tem, né? E até mesmo abordar algo que soa impossível para muita gente, que é como e por que se pode perder esse vínculo com a nação. Que é um choque para muita gente descobrir que é possível. Demais. Mas, para começar a construir essa base, parece que existem dois grandes critérios históricos que o mundo inteiro usa para definir a chamada nacionalidade originária. Ou seja, aquela nata que a pessoa tem desde o primeiro choro na maternidade. Exato, a nacionalidade nata. Que seriam o direito do solo e o direito de sangue. É isso. É isso mesmo. Historicamente, as nações adotaram caminhos bem diferentes baseados nas necessidades geopolíticas delas. Como assim? Pensa na Europa antiga. Lá, os territórios já estavam super consolidados. O espaço era escasso. A preocupação deles era manter a linhagem, a herança, manter as propriedades dentro das mesmas famílias. Faz sentido. Então, eles fortaleceram muito o critério do sangue, o famoso jus sanguinis. A nacionalidade é passada ali de pais para filhos, não importa onde a criança nasça. E aqui do nosso lado do mapa? Pois é, nas Américas, no chamado Novo Mundo, a realidade era completamente outra. Eram territórios vastíssimos que precisavam urgentemente de população para serem desenvolvidos, para serem defendidos. Precisava de gente na Terra. Muita gente. Então, adotou-se o jus soli, o direito do solo. Basicamente, a regra de que se alguém nasce naquele território, pertence àquela nação. Não importa de onde vieram os pais. Entendi. E o que é brilhante no sistema brasileiro atual é que ele não se prendeu a um dogma só. O Brasil foi muito inteligente e construiu uma rede de proteção adotando um sistema misto. Misturou as duas coisas. Misturou habilmente o solo e o sangue. Exatamente. Nossa, isso faz muito sentido do ponto de vista histórico. Então, pensando nessa regra do solo, que parece ser a nossa tradição mais forte, qualquer pessoa que nasça dentro
do território nacional é automaticamente brasileira nata? Tipo, não importa a origem da família mesmo? A regra primordial do nosso sistema é o jus soli puro, sim. A nossa primeira linha lá da Constituição. Nascer no território brasileiro já confere o status de brasileiro nato. É, como eu gosto de pensar, um abraço incondicional do Estado. Lindo isso. E vale mesmo que ambos os pais sejam estrangeiros. Existe só uma exceção cirúrgica para essa regra territorial. Qual seria? Se esses pais estrangeiros estiverem no Brasil a serviço do seu próprio país. Se não estiverem numa missão oficial a serviço do país deles, a criança é brasileira. Tá, vamos tentar colocar um rosto nessa situação para a mecânica ficar bem clara para quem nos escuta? Vamos lá. Imagina uma família da Argentina que decide se mudar para a cidade de São Paulo. Eles chegam, abrem um restaurante, começam a empreender, vivem uma vida comum. Cenário super normal. Sim. Aí o filho deles, o João, nasce num hospital paulistano. Pelo que a gente está conversando, como os pais do João vieram por motivos pessoais para abrir um negócio privado e não estão representando o governo argentino... Exato, não estão a serviço da Argentina. O João é considerado um brasileiro nato, pelo simples fato de ter nascido em solo brasileiro. Essa é a aplicação perfeita da regra. O João é tão brasileiro nato quanto qualquer outra pessoa que tenha família aqui há 10 gerações. O Estado brasileiro não olha para a árvore genealógica dele nesse caso. Incrível. Agora, o Brasil também entende que o mundo globalizou, né? Tem muitos brasileiros vivendo e trabalhando lá fora, muitas vezes representando o nosso próprio país. Sim, diplomatas, pessoal de embaixada. Exatamente. É por isso que o critério do sangue entra em cena com muita força na segunda linha. Se uma criança nasce no exterior, filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, e qualquer um dos dois estiver a serviço do Brasil... A serviço da nossa república. Isso. Essa criança recebe a nacionalidade nata instantaneamente. É como se o território brasileiro se estendesse invisivelmente até onde esse funcionário público tá, né? Uma excelente analogia. É bem por aí. Vamos pensar numa outra situação, então, para ilustrar essa segunda regra? A Maria. Ela nasce em Paris, na França. Tá. A mãe dela é brasileira e trabalha lá na Embaixada do Brasil, cuidando de relações diplomáticas. Ou seja, a mãe está lá a serviço do Brasil. Nesse cenário, pelo critério do sangue, combinado com o serviço público, a Maria já nasce com a nacionalidade originária garantida, mesmo que nunca tenha pisado numa rua do Brasil. Perfeito. O que é fascinante aqui é notar como o Brasil faz questão de abraçar seus filhos, mesmo quando eles nascem longe. A lei protege quem está a serviço oficial. Mas, e aí vem o pulo do gato, ela também mantém a porta aberta para os filhos de cidadãos comuns que foram tentar a vida fora. Os que não estão a serviço do governo. Exato. É a terceira via, a linha C. Digamos que a criança nasce no exterior, filha de brasileiros que estão lá por conta própria. Foram estudar, foram trabalhar numa empresa gringa. Viveu uma aventura. Isso. Essa criança também pode ser brasileira nata. O Estado oferece duas opções. A primeira, que é a mais simples, é os pais registrarem o nascimento dessa criança num consulado brasileiro. Fez o registro consular, é nato. Tá, mas e se os pais, tipo, por falta de conhecimento ou por morarem muito longe de um consulado, simplesmente não fizerem esse registro enquanto a criança é pequena? Esse vínculo se perde para sempre? De jeito nenhum. E é aí que a engenharia jurídica brilha. Se o registro não for feito na infância, o Estado deixa a porta encostada. Se em qualquer momento da vida essa pessoa vier morar no Brasil... A qualquer momento? A qualquer momento. Ela vem morar no Brasil e, após atingir a maioridade, os 18 anos, ela pode ir perante a justiça e fazer a opção formal pela nacionalidade. É o que chamamos de opção confirmatória. Ela basicamente diz, eu tenho sangue, vim pra terra e agora escolho ser brasileiro. Exatamente. Vamos imaginar o Pedro, então. O Pedro nasce em Lisboa. O pai dele é brasileiro e trabalha numa empresa privada portuguesa de tecnologia. Certo. Empresa privada não está a serviço do Brasil. Isso. O Pedro não vira brasileiro automaticamente ali no parto. Para ele ter esse status de nato, ou o pai dele vai ao consulado em Lisboa e registra ele lá, ou o Pedro cresce, decide se mudar para o Rio de Janeiro ou para Recife aos 20 anos,
e entra com um pedido formal optando pela nacionalidade. Perfeito. O Estado espera ele ter maturidade para confirmar essa escolha. Nossa, muito bem amarrado. Mas e para quem não teve a sorte de nascer brasileiro ou ter pais brasileiros, mas quer se tornar um? Como funciona para quem olha para o Brasil, ama a cultura e decide que quer pertencer a essa nação? Aí a gente muda o foco para nacionalidade derivada. A famosa naturalização. Isso, a naturalização. Ao contrário da originária, que é tipo um fato da natureza ou biológico, a naturalização é adquirida por um ato de vontade. A pessoa ativamente quer ser brasileira e o Estado aceita essa integração. E como faz? Tem duas vias principais. A primeira é a via ordinária para a maioria das pessoas. Exige capacidade civil, exige 4 anos morando no Brasil. Saber se comunicar em português. 4 anos. 4 anos. Além de não ter condenação penal e ter profissão ou bens para se sustentar, o chamado bom procedimento. Mas tem um desconto especial muito interessante aí. Um desconto no tempo? Exato. Para os originários de países de língua portuguesa, como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, a exigência despenca de 4 anos para apenas 1 ano de residência ininterrupta. Nossa, de 4 para 1. Sim, 1 ano e idoneidade moral. Porque a língua já é a mesma, a integração cultural flui muito mais rápido. Faz todo sentido. Mas eu já ouvi falar de uma outra via que parece que recompensa quem fica aqui a longo prazo. Um tipo que o Estado não pode negar. Como é que é isso? É a naturalização extraordinária, conhecida no meio jurídico como a quinzenária. Quinzenária porque são 15 anos. Exatamente. Se o estrangeiro mora há mais de 15 anos sem interrupção no Brasil e não tem nenhuma condenação penal, a relação muda de figura. Deixa de ser um favor do Estado e vira um direito subjetivo. Um direito subjetivo quer dizer que ele pode exigir. Exato. Se ele cumprir esses 2 requisitos, 15 anos e ficha limpa, o Estado não pode negar se a pessoa requerer. É direito dela. É o Estado dizendo, você já provou que é daqui. É o reconhecimento definitivo do enraizamento dessa pessoa. Incrível. Agora eu lembro de uma regra bem curiosa envolvendo só os portugueses. Um arranjo onde eles nem precisam se naturalizar para ter quase os mesmos direitos. Ah, sim. O status de quase nacionalidade ou equiparação está lá na Constituição também. Como funciona? É exclusivo para portugueses com residência permanente no Brasil. Eles ganham os mesmos direitos dos brasileiros sem precisarem se naturalizar formalmente. Eles continuam com o passaporte português. Mas podem votar, por exemplo? Podem, dependendo do tempo de residência e do preenchimento dos requisitos. Mas tem um detalhe crucial: a reciprocidade. Ou seja, Portugal tem que fazer o mesmo por nós. Exatamente. O governo português precisa garantir os mesmos direitos para os brasileiros que moram lá. Havendo essa reciprocidade, a mágica acontece. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente coloca numa sala um brasileiro nato e do outro lado um estrangeiro que passou por todo esse processo rigoroso e se naturalizou, um naturalizado é 100% igual a um nato perante a lei? A regra geral, a filosofia da nossa Constituição é a igualdade absoluta. O Estado rejeita a ideia de cidadão de segunda classe. Certo. Mas, como toda regra que envolve o núcleo do poder do Estado, existem pequenas distinções. Não por preconceito, mas para proteger a segurança nacional e a soberania. Para blindar o país. Isso. A lei diz que naturalizados não podem ocupar alguns cargos muito específicos. São as posições-chave, que a gente chama de cargos privativos de brasileiro nato. Quais são essas cadeiras que são trancadas para os naturalizados? Imagino que a presidência seja uma. Sem dúvida. Presidente e vice-presidente da República. A lealdade do comandante supremo não pode ter margem para dúvida em caso de guerra, por exemplo. Claro. E isso desce para a linha sucessória. Então, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal também precisam ser natos. Espera, um naturalizado pode ser deputado ou senador, né? Pode, claro. Pode receber milhões de votos, ser um excelente parlamentar. Ele só não pode ser eleito para presidir a Câmara ou o Senado, porque esses presidentes estão na fila para assumir o país se o presidente cair. Um efeito dominó de segurança. Muito inteligente. E fora da política? No Judiciário, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, porque eles dão a palavra final sobre a Constituição. Faz sentido.
Na parte externa, a carreira diplomática. O diplomata é a voz do Brasil lá fora, negociando com outros países. Precisa de vínculo originário? E, por fim, a força bélica. Todos os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Repare que o ministro da Saúde pode ser naturalizado, o da Fazenda também. Mas o da defesa não. O da Defesa, que comanda Exército, Marinha e Aeronáutica, tem que ser nato. Fascinante. Essa blindagem armada e diplomática é super clara. Mas ouvi dizer que tem uma proteção na mídia também. Uma regra sobre donos de televisão e jornal. Tem sim, e é vital. A propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão, tipo rádio e TV aberta, tem restrições fortíssimas. Estrangeiros não podem ser donos. E os naturalizados? Eles têm uma quarentena. Um brasileiro naturalizado só pode ser proprietário dessas empresas jornalísticas depois de 10 anos contados da naturalização. 10 anos? Por que tudo isso? Porque a mídia molda a cultura, molda a opinião pública, influencia as eleições. O Estado quer ter certeza de que essa pessoa está realmente comprometida com os valores da sociedade brasileira antes de ter o poder de ditar narrativas em massa. É uma defesa invisível, mas gigantesca. Agora quero entrar no tema mais tipo cinematográfico dessa imersão. Opa, qual seria? A extradição. Quando um país bate na nossa porta e diz, olha, queremos esse cara aqui para julgar e prender nas nossas prisões. Como o Brasil lida com isso comparando o nato e o naturalizado? A extradição é onde a diferença fica mais evidente. A regra de ouro é: brasileiro nato nunca, jamais, em nenhuma hipótese, pode ser extraditado. Nunca. Nem se cometer um crime horrível lá fora e fugir para cá? Nunca. O Brasil não entrega. O que acontece é que o Brasil assume o julgamento. A pessoa vai ser julgada e presa aqui dentro, pelas nossas leis. Mas entregue para o exterior, não. É o escudo máximo. Mas e para o naturalizado, a proteção é igual? A regra é proteger também. Mas o naturalizado pode sim ser extraditado em duas situações bem específicas. Tem duas brechas nesse escudo. Quais são? A primeira é se ele cometeu um crime comum, tipo homicídio ou fraude, antes da naturalização. Ah, então ele usou o Brasil de esconderijo. Exato. Cometeu o crime lá fora, fugiu para cá, conseguiu se naturalizar para se esconder. Se descobrirem, a extradição é permitida. Faz todo sentido. E a segunda situação? A segunda é o envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E aqui não importa a linha do tempo. Pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. Se envolver com tráfico de drogas, seja antes ou depois de naturalizado, pode ser extraditado. E um detalhe importante para quem nos ouve: estrangeiros sem nacionalidade brasileira podem ser extraditados por vários crimes. Mas tem exceção para eles também, né? Tem. O Brasil nunca extradita um estrangeiro por crime político ou de opinião. É uma questão de direitos humanos fortíssima aqui. Então, o que tudo isso significa? É um casamento sem divórcio. Tem muita gente que acha que uma vez brasileiro, sempre brasileiro, e que é impossível perder essa nacionalidade. É um mito comum, mas o divórcio existe sim. É perfeitamente possível perder esse vínculo jurídico. Como funciona essa perda? Tem duas vias. Uma é só para os naturalizados. Se o naturalizado cometer atividade nociva ao interesse nacional, ele pode perder a nacionalidade. Mas atenção, isso exige um processo judicial, sentença de um juiz, não é automático. Certo, tem o direito de defesa. E a outra via, que atinge todo mundo, natos e naturalizados. Essa é a que pega mais gente de surpresa. A aquisição voluntária de outra nacionalidade. Se a pessoa for lá e pedir outro passaporte. Isso. A regra diz que se você ativamente busca e adquire outra nacionalidade, você perde a brasileira. O Estado entende que você está escolhendo outra pátria. Mas espera aí, é aqui que muita gente se desespera à toa, tem muita gente que mora fora e acha que perdeu a cidadania porque foi atrás de um direito. Vamos acalmar quem ouve explicando as famosas exceções de ouro. Com certeza, vamos lá. A lei tem esses salvo-condutos, essas exceções claríssimas onde a pessoa adquire outra nacionalidade e não perde a brasileira. A primeira exceção seria o quê? O reconhecimento originário. É quando a lei do outro país reconhece que você já era deles por sangue ou origem. Tipo o caso do nosso João, que nasceu em São Paulo. Perfeito. O João descobre que é neto de italiano, vai atrás dos papéis e tira a cidadania italiana.
ele perde a brasileira? Não. De jeito nenhum, porque ele não está renegando o Brasil. Ele está apenas tendo um direito histórico de sangue reconhecido pela Itália. É só uma formalização. E a segunda exceção? Que é a que mais alivia quem mora no exterior há muito tempo. Essa é a imposição para sobrevivência. Mostra a empatia da nossa lei. Como assim? Lembra da Maria que foi morar na Suíça? Digamos que ela está lá há 10 anos, trabalhando. E aí a lei suíça diz para ela, olha, para você continuar morando aqui legalmente ou para você exercer seus direitos civis, comprar uma casa, você é obrigada a se naturalizar suíça. Ela é forçada a isso para não perder a vida que construiu lá. Exatamente. O Brasil entende que isso é uma imposição. A Maria se naturaliza suíça para sobreviver juridicamente lá. Nesse caso, ela mantém a nacionalidade brasileira intacta. Nossa, entender essas regras muda tudo na hora de planejar a vida fora. Bom, para a gente caminhando para o encerramento, e para fechar nossa identidade, acho vital falar um pouco sobre a nossa marca registrada enquanto nação. A cara do Brasil, né? Isso. O que junta todas essas pessoas natas e naturalizadas debaixo do mesmo teto. O artigo 13 da Constituição resume isso lindamente. Primeiro, a língua portuguesa é o nosso idioma oficial, o grande cimento do país. É o que permite alguém no extremo norte conversar com alguém no extremo sul. E além do idioma, temos 4 símbolos nacionais inegociáveis. Quais são? A bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Esses representam a nação internamente e lá fora. E claro, lembrando sempre que os estados e os municípios têm liberdade total para criar os próprios símbolos deles também. Uma diversidade gigante debaixo de um guarda-chuva maior. Bom, isso sintetiza de forma incrível a jornada de hoje. A nacionalidade é uma teia muito complexa, né? Baseada no território, nos laços de sangue, no desejo puro e simples de pertencer a uma nação. Uma teia invisível, mas muito real. Sim, é um sistema pensado para proteger a soberania, mas que de braços abertos recebe quem quer fazer parte da nossa comunidade. E para quem acompanhou a gente hoje, fica claro como esse conhecimento é vital. Não só para quem estuda leis, mas para a gente entender o nosso próprio lugar e mobilidade no mundo. Sabe, isso levanta uma questão importante. Qual? Um pensamento provocativo para a gente encerrar. Nós passamos a imersão inteira falando de conceitos muito clássicos, né? Direito de solo, direito de sangue, coisas baseadas em geografia e biologia. Barreiras bem físicas. Exato. Mas hoje a gente vive numa era de nômades digitais. O trabalho, a economia, os relacionamentos, tudo isso ultrapassa fronteiras físicas em segundos. É verdade. A reflexão que fica para quem está escutando é: será que esses conceitos de jus soli e jus sanguinis ainda vão fazer sentido daqui a, sei lá, 50 anos? Nossa. Será que no futuro a nossa verdadeira nacionalidade vai ser ditada pelas comunidades digitais que a gente escolhe pertencer e não mais pelo pedaço de terra onde nascemos? Fica aí a provocação. Uma reflexão espetacular para a gente levar para casa e pensar. É o tipo de ideia que faz a gente olhar para o futuro da própria identidade humana com outros olhos. Queria agradecer muito por guiar a gente por um tema tão denso de um jeito tão claro. O prazer foi meu, a conversa foi ótima. E para quem nos ouve, continuem observando o mundo e questionando essas linhas invisíveis que nos conectam. Até a próxima imersão.